Olá, tudo bem? Estou de volta com mais uma aula sobre direito da saúde, aqui no meu canal Direito Médico, professor Josevaldo Viana, que nós tratamos de assuntos referentes ao direito médico e ao direito da saúde. E hoje eu vou falar de direito da saúde. Há alguns meses eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, no @prof.josevaldo.viana, para conversar com os meus alunos sobre o assunto que eles teriam interesse de tratar nessa sequência de vídeos que eu vou começar a postar. E eles disseram tratar de direito da saúde, de contratos de planos de saúde. Eu vi que todos os temas que foram enumerados ali no Instagram versavam sobre contratos de planos de saúde. Então, por isso que a gente fala em direito da saúde. Quando a gente fala direito médico são questões que envolvem a atuação do médico no exercício da profissão. Então, negligência, imprudência, imperícia, defesa do médico, representação no Conselho Regional de Medicina, defesa no Conselho Regional de Medicina e assim sucessivamente. Hoje eu vou começar, então, um estudo sobre contratos de planos de saúde. Antes disso, eu quero apresentar meu livro, meus alunos já conhecem, o livro de prática forense em processo civil, está já na 5ª edição, tá? Esse livro tem uma boa aceitação, principalmente para advogados iniciantes, ou até mesmo aqueles que querem melhorar as peças processuais, porque nós tivemos muitas mudanças, né? Leis recentes sobre citação, por exemplo, o artigo 246 do CPC mudou recentemente o seu teor em razão da citação. E esse livro está totalmente atualizado com o novo Código de Processo Civil. Muito bem. Quando a gente fala de contratos e planos de saúde, eu tenho que pensar no seguinte, eu tenho que entender da Lei 9656 de 98, porque trata da legislação que envolve planos de saúde, embora a Lei 9656 de 98 trate da legislação que envolva aí planos de saúde individuais e familiares, para eu discutir questões de contratos coletivos ou contratos empresariais, eu preciso ter base na Lei 9656 de 98. Muito bem. Mas eu tenho um outro aspecto importante, qual que é? A súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que nós aplicamos aos contratos de planos de saúde o Código de Defesa do Consumidor, exceto o contrato de autogestão. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre contratos de autogestão, contrato empresarial, contrato coletivo. Vamos definir. Essa aula de hoje é só a introdução. Quando eu digo que eu aplico o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, pela súmula 608 do STJ, isso significa que eu tenho que pegar aquele contrato, analisar as cláusulas contratuais, entendendo a aplicação dos artigos 6º, 39 e 51 do CDC. Artigo 6º, porque o artigo 6º trata dos direitos básicos do consumidor, artigo 39 vai falar da prática abusiva do fornecedor e o artigo 51 das cláusulas nulas. Então, quando eu pego um contrato, eu tenho que ler as cláusulas, tenho que comparar com esses artigos ou outros artigos do CDC para, eventualmente, propor uma ação de nulidade de cláusula contratual ou modificação daquela cláusula contratual. São duas situações extremamente diferentes que também será tema de aulas que nós vamos discutir aqui. Muito bem. Então, partimos do princípio de que quando vamos definir contratos, nós vamos definir contratos com base no Código de Defesa do Consumidor, com base na relação jurídica estabelecida entre o consumidor, que é o beneficiário, e o fornecedor, que é a operadora de plano de saúde. Então, eu tenho, de um lado, o consumidor, o beneficiário do plano de saúde, que contrata uma operadora de plano de saúde com o objetivo de haver cobertura à assistência à saúde
daquele beneficiário, daquele consumidor. Então, o consumidor vai pagar uma mensalidade, então é uma quantia certa, e a operadora de plano de saúde vai fazer a prestação do serviço, a prestação do serviço. Então, quanto que é a cobertura do tratamento, a cobertura do medicamento. Então, a gente pode dizer que o contrato de planos de saúde, nessa relação de consumo, é um instrumento por meio do qual o consumidor adquire produtos ou utiliza serviços. Veja que eu estou empregando os termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Nesse contrato estará a obrigação de pagar a quantia certa por parte do consumidor e a entrega, né, da coisa certa ou do serviço certo pelo fornecedor. No caso da operadora, na prestação de serviço de assistência à saúde, prestação de serviço da assistência à saúde, como a própria palavra diz, eu tenho, então, um serviço, eu tenho uma prestação de serviço. Muito bem. Então, o contrato de plano de saúde é esse instrumento por meio do qual o beneficiário contrata a operadora do plano de saúde para essa prestação de serviço de assistência à saúde. Muito bem. Então, esse é a definição do contrato. Não se esqueça que eu não posso pegar a definição de contrato do Código Civil ou do Direito Civil, porque a nossa definição é baseada na relação de consumo. E o direito do consumidor tem o seu conceito de contratos, ok? Aqui nós estamos falando, vamos ver daqui a pouco, um contrato de adesão e não um contrato paritário. Muito bem. Aí o que eu preciso saber? Das características do contrato de plano de saúde. Quais são as características deste contrato de planos de saúde? A primeira característica é a plurilateralidade. A primeira característica é a plurilateralidade. Por que eu estou falando em plurilateralidade? Porque eu tenho o consumidor que deseja contratar, né, um plano de saúde, então ele vai buscar uma operadora de plano de saúde, então já fica aqui um alerta que eu não proponho ação judicial contra, olha, eu não proponho ação judicial contra plano de saúde. Porque o plano de saúde é o tipo de plano contratado: ambulatorial, hospitalar, obstétrico, hospitalar obstétrico, odontológico, porque o plano, a Lei 9656 de 98, também trata de planos de saúde odontológicos. Muito bem, né? Você pode observar lá que existem questões que envolvem o direito odontológico, vamos dizer assim, a cobertura, né, de planos de saúde odontológicos. Muito bem. Então, essa plurilateralidade significa que eu, beneficiário, vou contratar a operadora de planos de saúde por meio da administradora. Então, eu tenho 3 pessoas, né? Uma pessoa natural, uma pessoa física e 2 jurídicas que vão fazer parte desse contrato. Se eu contratar, beneficiário, consumidor, contratar diretamente com o consumidor, esse contrato passa a ser um contrato bilateral. Então, quando eu tenho consumidor, administradora do plano de saúde e a operadora do plano de saúde, eu tenho um contrato plurilateral. Quando eu tenho o administrador, eu tenho o consumidor que contrata com a operadora de plano de saúde diretamente, um plano individual, por exemplo, um plano familiar, diretamente com a operadora, eu tenho um plano eu tenho um contrato bilateral. Então, essa é a primeira característica. Segunda característica é trato sucessivo e prazo indeterminado. O contrato de plano de saúde possui trato sucessivo, a gente sempre fala que é execução continuada, eu estou pagando as mensalidades, né? E prazo indeterminado. Por quê? Porque o contrato de plano de saúde se renova automaticamente. Olha que coisa interessante. O contrato de plano de saúde não é igual um contrato, por exemplo, de seguro de vida. Não é um contrato de seguro de vida.
O contrato de seguro de vida, durante um ano você contratou, então ele é trato sucessivo, porque também é de execução continuada, no entanto, é prazo determinado. E você tem que fazer a renovação do contrato de plano do seguro de vida. Contrato de plano de saúde, não. Ele tem uma renovação automática. O que quer dizer isso? Ele se renova automaticamente a cada ano, sem taxa. A operadora não pode cobrar nenhum tipo de taxa para essa renovação do contrato. Okay? Então, segunda característica, trato sucessivo e prazo indeterminado. Muito bem. Terceira característica, onerosidade. Onerosidade. Quando eu falo de onerosidade, eu estou dizendo que há uma obrigação mútua. Presta bem atenção, anota aí que depois eu vou falar da comutatividade. Para eu poder falar da comutatividade, eu preciso estabelecer algumas palavras importantes. Quando eu falo onerosidade, eu estou dizendo pagamento mútuo. Há um pagamento mútuo. Eu tenho uma obrigação? Tenho. Mas quando eu uso o termo obrigação, eu vou para a comutatividade. Então, só por uma questão didática, vamos definir primeiro onerosidade. Quando há onerosidade, há um pagamento mútuo. Que tipo de pagamento? O beneficiário paga a mensalidade do plano de saúde e, em havendo uma sinistralidade, o que é a sinistralidade? Uma internação é uma sinistralidade, uma cirurgia é uma sinistralidade. Então, enquanto o beneficiário paga determinado valor ao plano de saúde, à operadora do plano de saúde, a operadora, então, vai fazer o pagamento dessas despesas para o hospital. Então, há pagamento, um pagamento mútuo. Por isso que é interessante você observar, porque quando a gente fala da comutatividade, o que há aí é a obrigação. Então, enquanto na onerosidade eu tenho o pagamento, na comutatividade eu tenho a obrigação. Muito bem. Obrigação mútua também para o beneficiário e para a operadora do plano de saúde. Que quando eu falo de obrigação, é pagamento. Tá vendo? Desculpa, quando eu falo de obrigação, é cumprir aquilo que foi pactuado. É cumprir aquilo que foi pactuado. Então, você tem a onerosidade e a comutatividade. Palavra-chave para onerosidade, pagamento. Palavra-chave para comutatividade, obrigação. E adesão. Quando eu falo da adesão, isso significa que eu, beneficiário, não tenho oportunidade para discutir cláusulas contratuais. Aquele contrato já vai trazer cláusulas contratuais que não vão me oportunizar discussão para tentar modificar aquele contrato. Até que aquele contrato é um contrato de massa, é um contrato que é igual para todo mundo. Então, eu consumidor, eu, beneficiário, vou me aderir àquele contrato. Muito bem. Então, por isso que é um contrato de adesão. E aí eu tenho a aleatoriedade. Esse contrato é uma alha, é sorte. Lembra isso do direito civil? Né? É uma operação de risco por parte da operadora de plano de saúde e, se houver sinistralidade, ele tem que cobrir. Agora, veja só, se não houver sinistralidade durante o período de um ano, em que vai haver a renovação automática desse contrato, a operadora de plano de saúde não é obrigada a devolver os valores que o beneficiário pagou. Por isso que nós falamos de o contrato de aleatoriedade, ok? Muito bem, gente. Então, essa parte introdutória, para que vocês tenham essa noção inicial, tá certo? Depois a gente vai, nas próximas aulas, nós vamos para as partes práticas, na construção das peças que envolvem aí, das petições iniciais, que envolvem aí o direito da saúde ou os contratos de planos de saúde. Então, só para a gente fechar, quando a gente fala de contratos, nós usamos o conceito do próprio Código de Defesa do Consumidor em razão da súmula 608 do STJ,
E quando nós falamos em características do contrato de planos de saúde, nós temos aí a plurilateralidade, nós temos o trato sucessivo prazo indeterminado, temos aí a onerosidade, a comutatividade e a aleatoriedade, ok? Muito bem, então vamos encerrar a nossa aula e eu espero vocês na próxima semana para continuarmos aí essa nossa discussão. Se eu conseguir essa semana gravar mais uma aula, eu gravo e aí você, né, vai me seguindo. Se você gostou da aula, aperta aí o sininho, compartilhe essa aula com os seus colegas. Vamos compartilhar conhecimento, que é extremamente importante. Um grande abraço e até a próxima aula.